Amados, é um prazer estar aqui esta manhã, um dia tão lindo, a casa quase cheia. É um prazer se os irmãos vieram com duas motivações. Primeira delas, adorar ao Senhor, servir ao Senhor, de todo o nosso coração. Que o mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E como é que expressamos esse amor a Ele? De várias formas, mas uma das principais, se não a principal forma, é adorando a Ele. Ao Senhor darás culto. Meu Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a primeira parte. A segunda parte, nós já sabemos da continuidade do culto. Pós-adoração, nós recebemos uma ministração da palavra, testemunhos, e essa palavra, às vezes, há bastante expectativa em alguns, que é quando Deus fala conosco. Não é o pastor, não é o irmão, não é o pregador que fala, é o Senhor que fala através da sua palavra. Está certo que muitos púlpitos hoje estão sendo usados para falar tantas coisas, filosofias humanas, que não tem nada a ver com o Senhor. Mas nós, neste local, nesta igreja, nós amamos a palavra do Senhor. Nós fazemos questão que a palavra dele seja sempre anunciada com clareza, com precisão, com profundidade, e que os irmãos estejam mente aberta, coração aberto para receber esta palavra. Hoje vamos dar continuidade a um tema que tem se seguido já há algumas semanas. Comecei falando sobre os 7 ministérios do Espírito Santo. Primeiro ministério que restringe, ministério que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do Espírito que regenera, que nos transforma, que nos dá nova vida, tem a ver com a nossa salvação, do Espírito Santo que habita em nós, em nosso coração. Paulo diz: aquele que se une ao Espírito se torna um com Ele. O Espírito que batiza, batismo do Espírito Santo, falamos muito abertamente, mais de uma palavra, no dia do Pentecostes, do batismo do Espírito Santo, da importância dele em distribuir os dons sem os quais não podemos servir ao Senhor com autoridade ou com poder. Falamos do Espírito Santo que sela, que nos marca como uma propriedade exclusiva de Deus. E, por último, falamos da plenitude do Espírito Santo. Muitos confundem batismo do Espírito Santo com plenitude do Espírito Santo. Batismo é sobre e plenitude é de dentro. É ser cheio do Espírito Santo. Isso é a plenitude. Então, estes são os 7 ministérios do Espírito Santo. Ao mencionar esses 7 ministérios, podemos imaginar que está faltando alguma coisa. Eu não mencionei, por exemplo, o Espírito que guia, o Espírito que mortifica a carne. Por que eu não mencionei? Porque tem 7 manifestações do Espírito. E ao ministrar sobre esse tema, tanto 7 dons como 7 manifestações, eu quero que os irmãos tenham uma visão ampla, abrangente. Isso tem sido colocado no meu coração pelo Senhor, que é para conhecermos a Deus, sim, mas é para ter um pleno conhecimento dele. Essa é a oração de Paulo aos Efésios. Ele faz uma oração aos Colossenses para que tenhamos um pleno conhecimento da sua vontade. Obviamente, podemos estudar o Espírito Santo um ano inteiro e pegar alguns aspectos da vida no Espírito. Mas é importante que tenhamos uma visão global. Estou sendo bastante superficial até. É necessário
parar com mais cuidado e estudar profundamente cada um desses aspectos. Hoje eu pretendo falar de 7 manifestações do Espírito Santo. O que são essas 7 manifestações? A primeira delas, o Espírito produz caráter cristão. 2, o Espírito produz atividade cristã. Ele que produz as obras, boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo suscita louvor e ações de graças. O Espírito Santo guia. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Fiquei sabendo que Rodrigo falou sobre isso. E o Espírito Santo intercede por nós. São 7 manifestações. Vamos procurar ver cada um desses tópicos e entender a importância do Espírito Santo em nossa vida. O texto que me vem como abertura é: sem mim nada podeis fazer. Jesus que disse isso em João 15. Nós podemos ouvir isso, ler isso e não entender em sua profundidade o significado: sem mim nada podeis fazer. Como se eu vejo em mim tanta competência, tanta capacidade, inteligência, sabedoria, por que eu não posso servir a Deus usando os dons, os talentos naturais? Por que não? Porque eu não posso pregar o Evangelho com o que eu já conheço do Evangelho. É aqui que nós nos equivocamos. O chamamento nosso é para vivermos uma vida sobrenatural. Então, de introdução, quero que os irmãos entendam que nós temos 2 planos, 2 níveis. Podemos viver em 2 dimensões, uma natural e uma sobrenatural. A natural, que para nós é tão comum, tão fácil, é chamado viver segundo a carne, viver segundo os homens, viver segundo o que ele pensa, o que ele acha, segundo a sua sabedoria. E a proposta de Deus, a proposta de Jesus, é viver de modo sobrenatural. Quem é para viver de modo sobrenatural? Os apóstolos, os profetas, como foi no caso do Velho Testamento, os cristãos piedosos, os consagrados. Esse termo consagrado, eu passei a minha juventude toda ouvindo que nós devemos ser consagrados ao Senhor. Essa afirmação está errada? Eu diria que, se for mal colocada, está errada. Quem é que deve ser espiritual? Responda para mim. Todos. Quem tem permissão legitimada por Deus, por sua palavra, para andar segundo a carne? Há pouco a irmã veio aqui e leu o texto de Romanos 8. Os que se inclinam para a carne, da carne colherão corrupção e morte. Como Deus vai apontar para isso? Introduziu-se na igreja uma doutrina equivocada que tem 2 tipos de cristão, 2 níveis de cristão, os espirituais e os carnais. Mesmo entre nós aqui, há muitos que acham que ser carnal é um status possível de alguns e faz nada para mudar isso. Hoje vocês vão saber que os carnais não está no script de Deus. Não podemos achar que é opcional andar no Espírito, que é opcional receber o batismo do Espírito Santo, que é opcional ser guiado pelo Espírito. Isso não é para os homens espirituais, alguns homens espirituais, porque o propósito de Deus, Paulo, Maria, Dona Nair, Benhurzinho, Joseval, todos devemos ser espirituais. Todos. Todos devemos ser cheios do Espírito Santo.
Todos devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Se nós não tivermos uma visão global, enxergar as coisas da perspectiva que Deus enxerga, nós ficamos com a visão míope, limitada, restrita e que nos conduz, quando muito, para o buraco. A Bíblia ensina basicamente o seguinte, que no Velho Testamento há uma pessoa grandiosa em destaque. Você começa a ler o primeiro versículo de Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus. Quem é esse Deus? Avançando, você vai descobrir que Deus tem um filho. Você vai lendo mais um pouco e descobre que esse Deus também tem um Espírito Santo. Epa, complicou a coisa. Pensei que era um Deus só, que tem 3 deuses. Você pode não entender bem essa revelação. E nem Deus quer que você entenda, mas que você saiba que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo. Mas a figura proeminente no Velho Testamento não é o Filho. O Filho passa quase que, no primeiro momento, desapercebido. Ele é mencionado logo pelos profetas, especialmente o profeta Isaías, Zacarias, quando está falando da vinda dele, do nascimento dele, da encarnação dele. Aí ele aparece. Um filho nos nasceu, um filho se nos deu. E vai nascer, seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Começa a atribuir a esse filho atributos que somente o Pai tem. Aí você descobre que o Pai e o Filho são iguais em poder, são iguais em glória, são iguais em importância, são iguais apesar de serem diferentes. São 2 pessoas diferentes. Mas em termos de glória, de poder, de majestade, de sabedoria, são iguais, exatamente iguais, com funções diferentes. O Pai é a máxima autoridade e o Filho, desde a eternidade passada, antes da sua encarnação, ele submetia ao Pai. E por causa dessa submissão a seu Pai, é que o Pai escolhe, decide mandá-lo para a terra, para que ele morresse pelos pecadores. Era a única maneira possível dele resgatar a humanidade que havia caído. Não há justo, nem sequer um, todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus. Deus teria que, por ser justo, por ser o que ele era, condenar-nos todos nós. O melhor dos homens seria condenado, assim como o pior. Não havia escape para nós, a menos que ele enviasse o filho dele. E lá entre eles combinaram, num primeiro momento, nos criar. Façamos o homem a nossa imagem. Era o Pai conversando com o Filho e com o Espírito Santo. O Espírito Santo aparece logo no primeiro capítulo de Gênesis, que a terra era sem forma e vazia e o Espírito repousava. O Espírito Santo aparecendo sobre a face das águas. Mas depois de fazer o homem caiu. Não pensem vocês que pegou Deus desprevenido. Alguns equivocadamente pensam que Deus não sabia que o homem ia cair. Como sabemos que Deus sabia que o homem ia cair? Está escrito. Talvez você leia e não linke os fatos revelados. Temos que aprender a ler a Bíblia como um livro único de revelação e entender as conexões que são feitas. Quando a Bíblia registra que ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, que Cristo foi oferecido para morrer na cruz antes da fundação do mundo. Tem 2 textos que falam disso. Um está em Pedro e outro está em Apocalipse. Então ele sabia da queda. Antes de criar o homem, antes de criar o mundo, ele já tinha estabelecido que o filho dele ia vir ao mundo e morrer na cruz por nós. Esse é o Deus nosso. E ele dá curso a seus planos.
ele dá curso historicamente, a intervenção dele na história do homem vai acontecendo, nada acontece na história do homem por acaso. Deus não criou o homem e o abandonou. Tem uma doutrina equivocada, demoníaca aí, que Deus está morto, ainda que não é tecnicamente morto, mas que Deus criou o mundo e o mundo virou um caos e ele virou as costas e abandonou o mundo, deixou o mundo entregue a si mesmo. Isso é um absurdo, não é verdade. É só quem não conhece o Senhor, só quem não conhece a Bíblia, acha que Deus de fato abandonou. Não abandonou. Ele acompanha passo a passo. Ele escreve, na verdade, a história de antemão. Guarde esse aspecto. Então, o Pai é proeminente logo no início da criação. O Filho vai se destacar não só nas revelações, não só nas profecias que diziam respeito como ele haveria de nascer, de uma virgem, nascer de Belém, seria descendente de Davi, conta toda a história dele antes, fala como ele iria morrer, por que ele ia morrer, está tudo escrito, profeticamente. Até que vem Jesus, e mesmo assim, com todas as profecias dadas, o povo que recebeu essas profecias, que tinha esses profetas, por incrível que pareça, rejeitaram Jesus, baseado num fato. Não é possível o Filho de Deus ser filho de um carpinteiro. Não é possível ele ser tão simplório, porque eles esperavam Jesus glorioso, poderoso, mas só que não liam direito as profecias, porque a profecia dizia que Jesus viria humilde, que ia entrar na cidade de Jerusalém montado num jumento. Tudo isso estava profetizado. Como ele iria morrer, que iam dividir as vestes dele, lançar sorte, que teria um ladrão à direita, outro ladrão à esquerda, que seria sepultado no túmulo de um homem rico, José de Arimateia. Tudo profetizado. Detalhe, sabe quantas profecias se cumpriram em Jesus? Se ainda você tem dúvida que Jesus é o que ele dizia ser, que ele era o Filho de Deus, 330 profecias se cumpriram na pessoa de Jesus. 330, uma por uma, em detalhes. Inclusive, várias vezes, quando está acontecendo um determinado evento, diz, para que se cumprisse a Escritura a respeito do que dizia sobre ele. Tudo. Quem não acredita na Bíblia, abre a Bíblia e veja as profecias e seu cumprimento. Alguns que vão dizer para você, a Bíblia foi escrita por homens. Só que a Bíblia diz que foi escrita por homem, não por um macaco, por um elefante, uma girafa. É por homens. Só que são homens cheios do Espírito Santo. Escreveram. Não de sua própria vontade, não de seu livre-arbítrio, mas inspirados por Deus, escreveram o que escreveram. E eu sei que é verdadeiro, porque é impossível alguém acertar com tamanha precisão eventos que iriam acontecer milhares de anos depois. 700 anos antes, Isaías profetizou a respeito de Jesus. Não um só profeta, vários profetas. A primeira profecia de Jesus está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O próprio Pai profetiza, o próprio Pai anuncia que o descendente da mulher, o filho da mulher, ia nascer, ia pisar na cabeça da serpente, que era Satanás, e ia esmagá-la. E a serpente, por sua vez, iria ferir-lhe o calcanhar. Ele seria ferido pelo próprio Satanás, falando da morte na cruz. Gênesis 3,15, anunciando o Redentor. A proeminência do Pai, aí entra Mateus, Marcos, Lucas, João, se vê toda a revelação do Evangelho, dos atos de Jesus, da obra de Jesus, e que culmina com sua morte e ressurreição. Aí ele fala de um projeto, muito importante entender esse aspecto. O projeto dele, eu edificarei a minha igreja. Por que surge a igreja agora? Paulo, escrevendo sobre esse tema, diz que era um mistério que estava oculto, que não havia sido revelado no Velho Testamento.
Você lê o Velho Testamento, não tem uma vez a menção da igreja, não se fala na igreja. Era um mistério. Porque o povo de Deus não se chamava igreja. O povo de Deus chamava-se Israel. Mas aí o que aconteceu? Já estava previsto pelos profetas, que ele viria, mas seria rejeitado. Veio para os seus, esse é João escrevendo 1,14, e os seus não o receberam. A rejeição de Jesus, do Messias, por Israel, levou Deus não num ato de emergência, não no desespero, criar um outro povo, criar a igreja. A igreja já estava prevista no coração de Deus. Ele sabia que Israel iria rejeitar o Messias. E ele tinha estabelecido que, apesar de Israel ter rejeitado, ele se voltaria para os gentios, que eram todos os demais nações, todos os demais povos, e fundaria um grupo chamado igreja, que seria constituído de judeus, tinha judeus convertidos, os poucos que tinham, e de gentios. E que no futuro, essa igreja estabelecida, ele ia acabar unindo Israel de novo com a igreja. Está escrito, dos dois fez um só povo, derrubando a parede de separação. Hoje ainda estamos separados, Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. E aí que vai entrar o Espírito Santo. É agora que nossos olhos têm que ser alargados e abertos. Jesus completa a sua obra quando ele dá o último suspiro na cruz. E a palavra que ele fala está consumado. Não tem mais nada para fazer. Eu cumpri o que meu pai pediu para fazer. Eu dei minha vida pelos pecadores. E parte. Só que antes de partir, ele reúne seus mais próximos discípulos e faz um anunciado, que é a chave do que pretendemos falar hoje pela manhã. Ele falou, é necessário que eu vá. E quando eu for, eu e meu Pai enviaremos o Paráclitos, que foi traduzido em João como o Consolador. Paráclitos literalmente quer dizer advogado. Por isso que João diz que essas coisas vos escrevi em 1 João, não para que pequeis. Entretanto, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Essa palavra foi traduzida como advogado, é Paráclitos, é o mesmo. Quer dizer, alguém que advoga a sua causa, que se coloca ao seu lado para te defender, para te apoiar. É necessário que eu vá e eu vou enviar o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. E é melhor que eu vá. Muitos de nós não entendemos que a partida de Jesus nos era conveniente. Não foi conveniente aos olhos dos 12. Não foi conveniente aos olhos dos demais seguidores de Jesus. Por que que não era conveniente? Porque perdemos Jesus. Jesus é tudo. Aí Jesus responde, eu não sou tudo. Eu vou enviar um que é igual a mim. E ele não disse literalmente isso, mas deu a entender, ele será maior do que eu, num certo sentido. Por quê? Vou explicar. Enquanto Jesus estava aqui na terra, por incrível que tinha todo o poder e glória e tinha autoridade, ele era limitado. Qual era a limitação? Pense um pouco. O corpo físico dele é a limitação. Quando ele está em Nazaré, ele não está em Jericó, não está em Betânia, não está em Jerusalém. Quando ele está em Jerusalém, ele não está em nenhum outro lugar. Ele era presente, poderoso, ativo, dinâmico, o Deus feito carne, onde ele estava. Ele saiu dali, acabou.
Jesus, sabendo disso, diz, é necessário, é muito melhor eu ir, porque quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, ele estará convosco, quer dizer, no meio de vós, como eu sempre tive, mas aí ele acrescenta um detalhezinho. Esse detalhe muda tudo, e ele estará em vós. Por isso que ele afirma algo que para muitos é difícil de entender. Vocês estão maravilhados com as obras que eu faço? Vocês farão maiores obras do que essa. Como? Impossível. Igual Jesus não existe. Pois vocês estão enganados. Nós não vamos fazer maior no sentido de qualidade. Dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos, curar leprosos, transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes, acalmar a tempestade, andar sobre a água, essas coisas eram fantásticas. E só ele podia fazer. Só que ele diz, quando eu enviar o Consolador, ele estará em vós e vocês farão coisas maiores. Por que faremos maior? Agora poderíamos estar no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, em toda a terra. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E toda a carne aqui, irmãos, não é carne batista, não é carne metodista, não é carne pentecostal. O alvo de Deus, o propósito de Deus é derramar o seu Espírito sobre homens, mulheres, crianças. Derramarei do meu Espírito. Não só no sentido de nos batizar com o Espírito Santo, mas acima de tudo, de habitar em nós. E aqui vem a palavrinha. Forever. Para sempre. Eis que estarei convosco. Jesus falando, estarei convosco. Como tu estarás conosco se tu vai embora? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora estamos vivendo a era não do Pai, não do Filho, e sim do Espírito Santo de Deus. A ele foi confiado edificar a igreja, escolher os ministérios, novos apóstolos. Jesus escolheu só 12. De lá para cá foram levantados muitos apóstolos. Quem levantou? Nos pareceu bem a nós e ao Espírito Santo separar Paulo e Barnabé. Quem que separou Paulo e Barnabé? Jesus? Não. Onde está Jesus? Sentadinho à destra do Pai. Ele ficou de pé uma hora, quando o Estevão foi apedrejado. Mas pode estar certo que ele não está de pé mais. Voltou a sentar. Por que ele sentou? Por que sentar? O que significa sentar? Significa inatividade. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Agora, toda obra que tem que ser realizada é confiada ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que edifica a igreja. É o Espírito Santo que levanta os líderes, que unge para o ministério. É o Espírito Santo que batiza e concede dons espirituais. Profecia, cura, dom de conhecimento, dom de sabedoria. E é o Espírito Santo que faz todas as atividades necessárias para que o reino de Deus se expanda. Se vocês não se perguntaram ainda por que vocês estão aqui, vocês estão aqui porque o Espírito Santo de Deus trouxe vocês, de modo imperceptível. Por que eu estou aqui? Porque você quer. Claro, eu consenti, mas porque Ele me chamou um dia para fazer algo, vocês não vão acreditar, que eu não queria fazer. Eu dizia, eu quero ser médico, eu quero ser isso, quero ganhar muito dinheiro. Nunca eu quero ser pastor. Pois justamente sobrou para mim. Me chamou e eu estou aqui. Você está aqui porque Ele te chamou. Você está aqui porque Ele quis. Você está aqui porque Ele te escolheu.
Agora, ele não só escolhe, ele não só te chama, mas ele quer gerar em você manifestações. Por isso que é importante você entender essas 7 manifestações. Ele não quer só que você receba os dons espirituais, ainda que são importantíssimos para você realizar a obra de Deus. Que você fale em línguas, que você profetize, mas ele quer que você expresse, manifeste essas 7 características dele. Começando pelo caráter cristão. Tem gente que entre nós já falou que odeia o discipulado. Eu fiquei muito chocado. Eu não gosto do discipulado. Sou contra o discipulado. E diz o motivo? Porque só trata do caráter. Ou seja, não queremos que mexam na nossa vida, no nosso caráter. Conheci uma irmã que vinha numa reunião que eu dirigia no interior do estado aqui, 3 Rios. Ela vinha de São José do Rio Preto e ela vinha uns 3 meses como visitante. Ela pertencia a uma congregação pentecostal. Aí ela ficou sabendo que nós tínhamos uma outra reunião no dia seguinte. Essa reunião era uma reunião de célula, uma reunião aberta, e a outra era de discipulado. Aí ela foi lá também e perguntou: que negócio é esse de discipulado? Ela nunca tinha ouvido falar. Aí alguém disse para ela: aqui onde nossas vidas são tratadas. Você fala dos seus podres, você confessa os seus pecados e a sua vida é tratada. Ela falou: não piso aqui nem morta. Eu abri minha vida? De jeito nenhum. Pois uma das coisas principais que o Espírito Santo veio fazer em você é de transformar você na imagem do Filho. Isso que é o caráter cristão. Podemos equivocadamente pensar, e eu pensava assim também, graças a Deus, Deus me iluminou mais, pensar que ser ter um bom caráter cristão é pagar minhas contas em dia, é não falar palavrão. Antes falava, agora não falo mais. É não encher a cara. Alguns pensam que é isso. Irmãos, não sejamos rasteiros no entendimento. Aquele que diz que permanece nele, 1 João 2,6, deve andar como ele andou. Quando Jesus chama para ser discípulo dele, ele diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós gostamos dessa parte, que fala de tirar sobrecarga, tirar o peso, tirar alívio, nos libertar. A coisa que faz mais sucesso nas igrejas aí fora é falar de libertação, de bênção, de prosperidade. Muitos querem vir a Jesus só para receber isso. Quando fala de caráter cristão, irmãos, fala de cruz. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz dia a dia para ser tratado pela cruz. E isso não é comigo, não. Jesus continua, não só diz: vinde a mim para que eu vos alivie. Ele diz: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe qual é o maior problema do Paulo? Me permita, Paulo, ter liberdade para isso. Sentou na frente, sinto muito, né? Eu conheci o Paulo antes da conversão dele. Ele tinha um apelido no supermercado, não posso nem citar. Alguns que conhecem o Paulo, como eu conheço, sabem o apelido que ele tinha. Ele era um homem muito agressivo, muito violento. Quando Jesus chama Paulo, ele chama para ser o quê? Manso. Manso. Com quem? Com a mulher dele? Não. Com todos. Inclusive seus empregados, os que os aborrecem, são clientes que roubam no supermercado. Ele tem que ser manso. Não só manso, humilde de coração. Caráter cristão. Tem gente entre nós que está na caminhada há 20 anos
e tem acessos de ira, cólera, raiva. Eu me justificava. Sou colérico. Colérico é bravo. Colérico tem pavio curto. Sabe o que Jesus falou para mim? Eu sei que tu tens pavio curto, infeliz. É para esticar esse pavio. Nada. Não justifica o teu temperamento diante do Senhor. Se você é fleumático, mole, inativo, não quer fazer nada de nada, Ele quer que você seja ativo. Você tem que mudar. Mudança, irmãos, é necessário. A quem? Quem tem que mudar? Responde, dona Nair. Todos nós. Cada um na sua área. Cada um onde é débil. Cada um cara é mal pagador, é pilantra, enrola todo mundo. Você tem que aprender a ser honesto com Jesus. Se você compra e depois não paga, não calhorda. Porque você compra, tem que pagar, e principalmente como cristão. Tem que pagar suas contas em dia. Mas o dinheiro acabou. Mas acabou por quê? Tu gasta mais do que ganha, infeliz. Controle-se. Eu não consigo me controlar. Aí está o problema. Você não aprendeu ainda que eu mandei o Espírito Santo para te dar força, para você dominar os seus impulsos e você não andar mais segundo a carne? Onde estavam conversando? Na casa do Rodrigo. O Rodrigo não está aqui, eu vou aproveitar que ele não está aqui. Foi buscar a filha dele. A mulher dele está e a filha também. Ontem exortei o Rodrigo e exortei o Davi. Davi está aqui, né? Falei, olha, a questão de perder peso, e digo para os gordinhos, me incluo também, é uma questão de espiritualidade. Aí o Rodrigo, o Lage, disse, você está certo. O Rodrigo Lage falou pior que você. Falou assim, quem é gordo é carnal. Pegou pesado. Não pegou não, é a verdade. Sabe por quê? Quem é gordo, ninguém é gordo por acaso. Não é gordo porque respira mais ar do que os outros. É gordo porque come além da medida. Ele gosta de comer. Tem uma compulsão para comer. E sabe o que a Bíblia fala sobre o glutão? Põe a faca na garganta, mas não coma. Coma só o necessário. Sabe o que falta para esses gordos? Andar no Espírito, porque se ele andar no Espírito, uma das características do andar no Espírito é domínio próprio. E a palavra que foi traduzida como domínio próprio foi mal traduzida. A palavra, na verdade, é temperança. Sabe o que quer dizer temperança? Pega o dicionário e vai ver. É controle sobre o que você come e controle sobre o que você bebe. A Bíblia não te proíbe de beber, mas com moderação. A Bíblia não te proíbe de comer, mas com moderação. O cara vê aquele bifão, ele pega o pequenininho, né, e vai no grandão. Quem não vai dizer? Todo mundo faz isso. Tem até uma piada. Tinha vários bifes e tinha um bifão grande assim. Estava orando para agradecendo, acabou a luz. Daí a pouco houve-se um grito. Ai! Adivinha, a turma aproveitou que apagou a luz. Todo mundo foi no bifão, só que todo mundo foi ao mesmo tempo e houve várias mãos espetadas. O que é isso? O bife maior é meu. Você pode observar que os magros são magros. Se você pensar, eles são magros por causa dos hormônios. Não, você pode ver que todo magro come pouco. Se ele comer compulsivamente, mesmo magro, se vocês conhecessem o Rodrigo, se vocês conhecessem o Rodrigo quando ele conheceu a Sueli,
Ele era magrinho, era um varapau. Magro, magro, magro. Por que ele engordou? Já vi meninas falando para mim, mais de uma, mulheres, sou gorda, eu não como nada. Sou gorda, eu não como nada. Eu falei, não é verdade, irmã. Não como, é sério, não como. Ela está dizendo que ela não almoça, não janta, mas em compensação, entre uma refeição e outra, até jaca vai. Come só frutinha. Eu desafiei uma irmã, hoje não está conosco, e ela topou o desafio. Ela foi uma das que falou isso, ela está bem reforçada, tinha uns 30 quilos a mais, e falou para mim, eu não como nada e sou gorda, só de sentir o cheiro de comida eu já engordo. Eu falei, não é verdade não, você está querendo me enganar, mas não engana não, tu come muito. Vou te fazer um desafio, eu tenho um jeito que eu vou fazer. Ah, você vai dar dieta, não adianta, nenhuma dieta funciona comigo. Eu falei, não vou te dar dieta, não. Vamos fechar a boca. Eu e você. Eu já fiz jejum de 1 dia, 3 dias, 5 dias, 7 dias, 8 dias e 11 dias. De 11 foi o mais longo. Qual desses você quer fazer? E ela nunca tinha feito o jejum. Ela falou assim, para minha surpresa, vamos fazer o de 11. Eu falei, você está doida? Ela falou, não, eu estou. Eu falei, eu te garanto que você vai perder uns 15 a 20 quilos. Porque agora sim você vai ficar sem comer nada. Todo dia eu vou ligar para você e perguntar, como é que estamos? Comeu alguma coisa? Não. Ela ligava para mim e eu ligava para ela. Ficamos 11 dias, os dois, sem comer nada. Ela perdeu 18 quilos. Quem quiser aceitar o desafio, estou desafiando. Viu, João? Então, quando o cara diz, eu faço dieta e não perco peso. Falta disciplina, falta temperança, falta Espírito Santo aí nessa história. Fechar sua boca, infeliz. Come demais. Amém? Viu? Amém baixinho, né? Só os magrinhos falaram amém. Por incrível que pareça, isso tem a ver com o caráter cristão. O Espírito Santo ensina. Vou ler o texto que é muito importante, João 16. Se tem alguém que tem experiência que o Espírito Santo ensina, esse alguém é o que vos fala. Eu sou muitas vezes ensinado, ministrado pelo Espírito Santo. De que maneira? Abro João 16, versículo 12 e 15. Jesus que disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ainda não tinha vindo, Jesus estava aqui, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Eu, quando leio João, especialmente o Evangelho de João, fico impressionado os detalhes que ele relata a respeito da oração sacerdotal de Jesus. A impressão que se tem que ele estava ao lado de Jesus enquanto Jesus orava. Ainda que isso fosse verdade, tem algo que é transcendente. Mesmo Jesus tendo orado ao lado do João, ele não seria capaz de lembrar palavra por palavra que Jesus falou. Quem o lembrou? Está aqui, Espírito Santo. Ele vos lembrará. Ele vos guiará a toda a verdade. Quando eu leio a Bíblia, eu peço, Senhor, abra meu entendimento, abra minha mente, abra os olhos do meu coração, que eu quero compreender o que está escrito. Quero compreender o que o Espírito Santo registrou aqui.
E sabe o que ele faz? Ele abre, porque ele veio para guiar, ele veio para ensinar. Ele me ensina. Não é mais Jesus que ensina. Jesus já ensinou, ele pega tudo o que Jesus ensinou e vai me lembrar, vai me transmitir. Ele não ensina de si mesmo, não fala nada de si mesmo. Ele veio para falar o que Jesus falou, ensinar o que Jesus ensinou. Muitos não recorrem ao Espírito Santo para ensinar. E a Bíblia ensina que nós temos a unção do Espírito Santo para nos capacitar, nos ensinar. Amém? O Espírito suscita louvor e ações de graça. Isso está em Efésios 5,18. Vamos ler. Efésios 5,18. Começando o 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, o quê? Com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem faz isso? Quando você está cheio do Espírito, Ele suscita isso em você. Ações de graça, louvor, adoração, com salmos e hinos e cânticos espirituais. O Espírito Santo nos guia. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gálatas 5 diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai guiados pelo Espírito. O Espírito Santo não só foi dado para habitar em nós, o Espírito Santo não foi dado só para batizar-nos com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem uma função fundamental, que é nos guiar. Por que ele tem que nos guiar? Para saber a vontade de Deus. Se você pensa que é só isso, você não pegou toda a verdade, que está escrito aí. Quando eu sou guiado pelo Espírito, eu deixo de andar segundo a carne. Se tem uma coisa que é fácil para o Moacir, e certamente é muito fácil para vocês, é andar na carne. Sabe por que é fácil? É natural. Não tem que fazer força nenhuma. Ser manso, é complicado. Alguém vem, te xinga, te dá uma fechada no trânsito, te ofende, e você fica mudo, calado, e levantar a mão para o céu e o abençoar. Talvez você fica mudo, calado, mas xingando o cara por dentro, não adianta nada, está com raiva igual. Essa característica são os que são guiados pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito faz algo, o Espírito faz algo nessa hora. Mortifica os feitos do corpo, mortifica a carne. Romanos 8,13. Os que são guiados pelo Espírito mortifica a carne, para que não façais o que porventura, diz lá em Gálatas, seja do vosso querer. Então o que eu quero? Se alguém me ofende, eu quero dar o troco. Minha mãe me ensinou que chumbo trocado não dói. E eu praticava isso direto. Não faça, eu sou bom, mas não pise nos meus calos. Não me ofenda. Eu fui ofendido a semana passada. Não posso entrar em detalhes. Duplamente ofendido. Minha esposa estava junto. O que eu fiz? Fiz o que Jesus manda. Cala a boca. Suporta a ofensa. Não revide.
Eu tinha na ponta da língua o que eu podia responder para aquela pessoa, ia colocar ela muito envergonhada. E eu fiquei calado. É fácil? Mas quando você está sob o controle do Espírito Santo, é possível, é fácil. Alguns irmãos na minha casa, há uns 4 anos ou 5 anos atrás, muitos estão aqui agora, um irmão levanta-se em rebelião e olha bem para mim e diz: você, Moacir, é um mentiroso. Estou na minha casa, dirigindo a reunião. Pergunte aos irmãos o que eu fiz. Eles sabem o que eu fiz. Nada. Ímpeto. Se eu fosse seguir a minha carne, eu me levantaria naquele exato momento e disse: querido, por favor, se retire. Eu tinha autoridade para fazer isso? Dupla autoridade. Uma é que eu era o líder ali, eu era o pastor ali, e ele está me ofendendo, me desacatando. E eu não era mentiroso, ele está me acusando injustamente, ele não tinha provas disso. Me chamou para ofender mesmo. E eu falei: se retire. E ele tinha que se retirar. E se ele não se retira, podia retirar lá à força. Não vou sair. Se ela falasse isso, eu não ia falar. Eu não mandei ele embora. Ficamos até o final. Eu não disse nada. Isso não é próprio do Moacir. Quem me conhece na intimidade, isso não é próprio do Paulo. Mas se o Paulo agir assim, ele está sob controle do Espírito Santo. Isso que é mortificar a carne. Sofrer a injustiça, sofrer o dano. É fácil? Não, isso é cruz. Por que tanta contenda, tanta rebelião, tanta intriga, tanta confusão, inclusive nas famílias e até na igreja? Porque não queremos suportar, não queremos levar desaforo para casa. Temos que aprender a ser mansos e humildes de coração. Isto é, se você é guiado pelo Espírito. Quando que ele veio para nos guiar? Resposta: sempre. Quantas horas por dia? 24 horas por dia. E se sois guiados pelo Espírito, a carne é totalmente subjugada. Jamais, é a palavra que Paulo usa, satisfareis a concupiscência da carne. Então a carne é possível ser vencida na minha vida? Resposta: sim, desde que eu ande no Espírito. O que me falta para andar no Espírito? Sujeição, obediência, fé. O grande problema nosso é isso, nós não somos obedientes, nós somos rebeldes. Sei de irmãos que estão passando situações muito complicadas, muito difíceis. Por quê? Não se sujeitam ao que sabem. Aprendi essa semana, um videozinho de 8 minutos. O irmão falou: saber, conhecer a verdade não é suficiente. E ele falou uma grande verdade. Você só faz, olha o que ele disse, aquilo que você ama. Aí ele contou uma ilustração, falou da Coca-Cola. Você já ouviu vários anúncios dizendo que Coca-Cola é veneno, que a Coca-Cola não é bom beber, não beba, não beba, não beba. E você bebe, continua bebendo. Por que bebemos? Porque amamos a Coca-Cola, gostamos da Coca-Cola. Ainda que digam que é perigoso para a saúde, foi veneno, para não dar para as crianças, nós continuamos dando para as crianças. Por que somos tão transgressores? Então, entendam isso, é importante. Não basta saber a verdade para que você guarde a verdade. Você precisa amar a verdade. Jesus matou a charada quando disse: se vocês me amam, vou repetir de novo, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. A recíproca é verdadeira. Se vocês não me amam, não adianta saber de cor e salteado todos os meus mandamentos, vocês não vão guardar. Simples. Você guarda
o que você ama. Quando faltam com respeito para comigo, o que está em jogo é que não me amam. Se me amassem, me respeitavam. Quantas vezes eu ofendi verbalmente ou de outra forma a Maria? Uma vez, que eu me lembro. Quantas vezes eu tenho que pedir perdão para Maria? Porque a amo. Então eu vivia as turras com ela. E ela comigo. Volta e meia, Maria, até para pôr ciúmes no Paulo, ela diz: Moacir, eu te amo muito. O Paulo fala assim: ama nada. Ele sabe que ama. Vira para a Beth e diz: Beth, eu te amo. A Beth é mais fácil que amar o Moacir. Não, ela te ama porque ama. Eu amo. E quando a Maria fala isso, não soa como algo hipócrita, fingido. Ela gosta, ela ama. E por quê? Tem demonstrado isso. Outros irmãos dizem, eu te amo. Outros não dizem nada. E até é bom que não digam, porque às vezes senão vai soar falso, né? Se você ama, você age de acordo com os teus sentimentos. E quando você ama, você guarda os mandamentos. Por que a Maria obedece o Paulo? O Paulo é meio rude, ele sabe disso. Agora eu ainda fiz uma brincadeira com ele. Ele veio aqui para frente, veio sentar, olhou, viu que tinha uma cadeira vazia, ele falou assim: Maria, para cá. Jeito dele, quem conhece o Paulo sabe aquele jeito. Aí eu falei: Paulo, deixa de ser rude, deixa de ser machão, foi o que eu falei. Ele falou assim: presta atenção nela. Ela veio, sentou, sorrindo. Rindo, e falou: tá vendo? Ela está rindo ainda. A Maria obedece o Paulo, sabe por quê? Porque ela ama ele. Se não amar, ela não vai obedecer. Eu conheço o temperamento da Maria, a força da Maria. Maria vai peitar o Paulo, vira rodar baiana. Verdade, Maria? Maria não é banana, não. E o Paulo respeita ela até porque ela não é banana, não. Ele mesmo fala: minha mulher é muito forte. Vacilou, apanhou. Não é brincadeira. Não chega tanto, né, Paulo? Não chega tanto. Mas, amados, e de onde procede o amor? Quem foi responsabilizado para nos inundar de amor? Se você falar Jesus, está enganado. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Fica cheio do Espírito para ver se tu vai amar ou não vai amar. Ama até o infeliz, o cretino. Ama o inimigo. Se você está pobre de amor, é sinal que você está pobre do Espírito Santo. Só isso. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O Espírito testifica. Romanos 8,16, Efésios 3,16 a 19. Não vou nem ler, vou só dizer. Diz que ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como eu sei que eu sou filho de Deus? O Espírito Santo que habita em mim dá testemunho. Eu não tenho dúvida que sou Espírito. Se eu olhar para o meu comportamento, eu falei: hoje eu sou filho. Não, eu pisei na bola, não sou filho. Eu ficaria nessa gangorra terrível, e alguns irmãos vivem dessa maneira. Olhando para o seu comportamento, para a sua conduta, uma hora é filho, outra hora não é filho. Uma hora está no céu, outra hora está no inferno. Não é assim que a coisa funciona. Os que estão em Cristo, agora, pois, já não há nenhuma condenação. Não tem condenação sobre a minha cabeça? Sei que continuo pecador, mas eu sou pecador justificado pela fé nele. Ele quitou o meu pecado passado, presente e futuro. Tem pecados que, enquanto eu viver, eu vou pecar ainda. Não porque queira pecar. Quero dizer uma frase importante aqui. Eu não sou um pecador tentando ser santo. Eu sou um santo
lutando para não pecar. É diferente. Não parta da premissa que você é um pecador terrível e vai fazer um esforço terrível para não pecar. Não, você foi colocado numa posição de santo. Vocês são santificados em Cristo Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a nossa posição. Justificados pela fé. Fora da condenação. Agora, ande no caminho do Senhor. Ande em novidade de vida. Seja guiada pelo Espírito Santo. Ande cheio do Espírito Santo. E você satisfará a vontade de Deus. E por último, Romanos 8, 26 e 27. Esse eu faço questão de ler. Romanos 8, 26 e 27. É um texto também bastante conhecido, mas importante destacar. Também o Espírito, está em maiúsculo, né? Semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Quem sabe que eu sou fraco? Ele. Se você pensa que é forte, está enganado. Ele sabe que você é fraco. Ele assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós. Quando que Ele intercede por nós? A boa notícia, sempre, sempre. Mesmo quando eu não oro, Ele está orando por mim. Mesmo que eu não estou pedindo, quando você pensa que vai correr um perigo, Ele já sabe do perigo e roga ao Pai para mandar anjos para cuidar de você. Vou dar um testemunho aqui. Subindo a escada, estavam fazendo um reparo lá nos ladrilhos lá da piscina, e eu estava subindo a escada e estou tomando um medicamento chamado Vascarel, ou remedinho infeliz. É para o coração. Só que efeito colateral, está lá bem destacado. Vertigem, tontura. Não é assim a tonturinha, não. Dá tontura assim, parecer bêbado e para o lado. E eu subi a escada. Quem conhece a minha casa, tem 2 lances, né? Um subindo assim e outro à direita. Quando eu estava no último degrau, para piorar, não tem corrimão. Nem na direita, nem na esquerda. Eu não só voei para trás com violência, como fui parar lá depois do último degrau, e tem uma muretinha. Uma mureta dessa altura, dessa largura e dessa altura. Onde vocês acham que eu bati minha cabeça? Meu pescoço, bem na quina dessa mureta, com 220 quilos de impacto. Eu tenho 110. Quem conhece um pouco de física sabe que um corpo impulsionado com rapidez, com violência, aumenta o peso. Eu pesava ali no mínimo 220 quilos. Era para ter quebrado o pescoço, ou ficar tetraplégico, paraplégico, ou morrido. O que aconteceu comigo? Nada. Eu tenho certeza absoluta. Alguém me segurou. A dona Nair caiu também. Por causa das cachorrinhas dela, foi afastando, tropeçou e caiu em cima de uma pedra com ponta. Pedra dentro de casa não é bom, não. O pedra que fazia o pé da mesa, e a pedra pontiaguda. Bateu a cabeça, cortou a cabeça, ficou desmaiada lá. Não desmaiou, mas ficou ruim. E depois foi no médico. Bateu com violência. Imagina. Note bem, ela caiu para trás só. E eu caí dessa distância. Viu o impacto e o estrago que era para ser feito. Ela foi no médico, tirou um raio-x. O que aconteceu no cérebro? Tem um coágulo, pequeno coágulo. Aí ela me contando o caso, ela disse, já tem vários. Vários.
micros derrames. Era para estar afetada. O Senhor guardou. O Senhor livrou. Ela conseguiu ligar para o Daniel. Daniel mandou o filho dele lá para socorrer. Ela ficou deitada no chão lá. Não conseguia levantar do chão. Perdeu a voz, não falava, perdeu a força. Um tombo. Pessoas com certa idade, quando cai, a coisa é séria. Mas Deus é que nos guarda, porque nem eu, nem ela vamos partir antes da hora. Não é um tombo que vai nos matar. Porque dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que não tropeces, olha a palavra, numa pedra. Fala de tropeção, fala de queda involuntária. Eu tenho certeza que os anjos... Não levantei, o pedreiro que viu o tombo saiu correndo, que eu caí daqui onde está a dona Nair, só para vocês terem uma ideia, do alto, né? Ele foi correndo e foi tentar me pegar. Eu falei, não, deixa eu aqui quietinho. Ele falou, morreu esse cara, né? Aí eu levantei, sentei e me surpreendi que na minha cabeça não doía nada, mas nada. Era para ter uma pancada aqui, doer, não. Senti a mão eu levei para trás, para apoiar o corpo quando eu caí. A mão estava doendo, a mão doía muito, e a cabeça nada. O pior era a cabeça, né? A pancada foi tão forte que trincou, né? Trincou esse osso aqui. Está trincado até agora. Eu tirei o negócio que mandaram pôr, porque incomoda demais, mas está me incomodando. Segunda-feira eu vou no ortopedista, ele vai tirar o raio-x. Seguramente não colou o negócio. Mas antes a mão do que a nuca, né? Lembra do Super-Homem? Aquele que fazia o papel do ator que fazia o papel do Super-Homem? Caiu do cavalo. Ele estava andando num cavalo, ele fazia salto, aqueles saltos lá ornamentais, lá, e o cavalo empacou num obstáculo e ele voou por cima, caiu de cabeça, quebrou o pescoço. Ficou tetraplégico. 12 anos depois, veio a falecer. Deus diz que os anjos estão a nosso serviço para nos guardar, nos proteger. Amém? Amados, enchei-vos do Espírito Santo. Andai no Espírito Santo. Não há opção. Você não pode andar segundo a carne, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não adianta vir à reunião, não adianta ler a Bíblia, se você está agindo na carne. Não pode agradar a Deus. Amém? Vamos encher-nos do Espírito. Vamos viver a vida no Espírito e andar em novidade de vida. Amém?